Meus queridos, nós vamos dar prosseguimento nesta nossa nova série. Ser igreja significa, e nesta primeira pequena série, desta série maior, nós estamos aprendendo que ser igreja significa conhecer o Evangelho, conhecer as boas novas das obras do Filho de Deus em benefício daqueles que creem. Então, essa primeira série é justamente uma série sobre o Evangelho. Ser igreja é conhecer o Evangelho. E no primeiro sermão nós vimos o que é o Evangelho. No segundo sermão nós aprendemos porque nós precisamos do Evangelho. E hoje nós vamos dar prosseguimento e entender mais algo importante a respeito do Evangelho. E para isso eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 11, e eu peço para que vocês me ajudem na leitura, e nós possamos fazer a leitura de maneira responsiva. Eu leio o primeiro versículo, vocês o seguinte, até nós terminarmos toda a leitura. Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Leiamos então, meus irmãos, com harmonia, com fluidez, com vigor a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem tivemos finalmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos filhos e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a graça e a reconciliação. Senhor, obrigado. Obrigado, porque se por um lado o Evangelho, ele anula, ele exclui, ele remove toda a glória humana na salvação, por outro lado, o Evangelho produz uma glória na qual nós devemos nos gloriar, que é lícita. A glória da esperança da glória de Deus. Nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos no Senhor. Ajuda-nos a compreender aquilo que nós recebemos por meio do seu Evangelho. E que por meio da sua palavra, o Senhor fale conosco, que o Senhor edifique a fé dos teus santos, que o Senhor fortaleça os abatidos, que o Senhor confronte os irrelevanteístas, os que dizem sim, Senhor, Senhor, mas que não guardam os teus mandamentos. Que o Senhor converta aqueles que porventura ainda não te conhecem salvificamente. E que o Senhor nos anime à fé, por amor da sua glória, por amor de nós que somos pó e carentes do Senhor. Ajuda-nos, porque nós precisamos da sua graça. Absolutamente dependemos dela. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, certa vez eu ouvi o relato de um homem que passou muitos anos preso de maneira injusta. E então, depois de muito tempo, ele foi absolvido
e um jornalista entrevistando perguntou para ele qual havia sido o momento mais feliz de toda aquela experiência. Eu acho que a maioria de nós imaginaria que a resposta seria algo do tipo: quando eu ouvi o juiz declarando a minha inocência. Mas a resposta dele foi outra. Ele disse que o momento mais feliz para ele foi quando ele saiu do cárcere e ele chegou em casa e pôde desfrutar do amor e da presença da família, dos filhos e da esposa. Eu achei aquela resposta curiosa porque, afinal, a absolvição era a coisa que ele mais precisava, não era? Ele estava preso injustamente. E de fato, sim, ele precisava da absolvição. Mas percebam que a absolvição, ela não era o fim nela mesma, ela era o meio. Sem a absolvição, ele nunca voltaria para casa. Então, a absolvição era o caminho para algo muito maior. Era o caminho para ele poder viver a voltar em paz e feliz ao lado daqueles que ele amava. Eu sei que essa ilustração é pobre quando fala do Evangelho, da nossa salvação, porque nenhum de nós, antes da justificação, amou Deus de verdade. As Escrituras afirmam isso. Mas ela serve, sim, para poder mostrar aquilo que Paulo começa a nos ensinar em Romanos 5. Nos 2 sermões anteriores, como eu já pronunciei, já disse aqui, nós aprendemos que nós, primeiro, estávamos condenados no tribunal de Deus. O Senhor nos disse claramente que não há um justo, nenhum sequer. A ira de Deus permanecia sobre cada um de nós. Mas nós também aprendemos que Deus, na sua infinita graça, Ele apresentou, Ele expôs publicamente o seu Filho como uma propiciação pelos pecados de todos aqueles que creem, de maneira que Ele pôde se tornar justo, porque puniu o pecado, e também o justificador daqueles que confiam na obra redentora do seu Filho Jesus Cristo. Agora, no sermão de hoje, ou melhor, se nos 2 sermões anteriores Paulo nos ajudou a responder o que é o Evangelho, e no segundo sermão, por que nós precisamos dele, hoje Paulo vai nos ajudar a responder o que é que nós recebemos por meio do Evangelho. Em outras palavras, depois que nós somos declarados justos, perdoados no tribunal do Senhor, como é que essa realidade transforma a nossa vida? O que isso faz mudar em termos práticos a nossa relação com Deus? E é isso que Paulo ele começa a desenvolver nos primeiros 11 capítulos de Romanos, nos primeiros 11 versículos do capítulo 5 de Romanos. Ele vai nos mostrar que a justificação, ela não é o fim de todas as coisas, ela é o meio pelo qual nós podemos desfrutar o propósito pelo qual nós recebemos a justificação. A justificação, ela na verdade inaugura uma nova relação com Deus. Na justificação, o pecador, nesta obra completa da redenção, o pecador ele não apenas deixa de ser condenado por causa da sua culpa, mas pela fé ele passa a desfrutar de paz onde havia guerra, de esperança onde só tinha desespero e de reconciliação onde antes havia inimizade. E é justamente isso que nós vamos ver essa noite. E o que eu espero poder mostrar-lhes é porque nós fomos justificados com Deus mediante a fé em Cristo. Logo, nós devemos aprender a desfrutar da paz, da esperança e da reconciliação que o Senhor nos concede pelo Evangelho. Porque nós já fomos completamente justificados com Deus, reconciliados com Deus, mediante a fé em Cristo. Nós somos chamados a aprender, meus irmãos, a desfrutar desta paz, desta esperança e da própria pessoa de Deus que se oferece a nós por meio do Evangelho. Nós vamos meditar nisso e o tema da nossa reflexão é o que nós recebemos por meio do Evangelho. E nós vamos meditar no que nós recebemos através do Evangelho em 3 pontos. No primeiro, nós vamos aprender que nós recebemos paz com Deus. É o que Paulo nos mostra nos versículos 1 e 2.
Então, depois de nos mostrar nos capítulos anteriores de Romanos que nós fomos justificados exclusivamente pela fé, agora no capítulo 5 Paulo começa a responder o que é que nós recebemos por meio da justificação. Salvação é isso, é ter a consciência de que eu sou um pecador culpado, mas que pela fé na obra redentora de Cristo eu fui declarado justo, inocente, sem culpa. Agora, o que é que essa justificação traz? Quais são os benefícios concretos para a vida daqueles que creram? A resposta já vem logo no versículo 1. Paulo começa nos mostrando: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, percebam que Paulo aqui ele não está falando de um sentimento subjetivo de paz interior, sem qualquer fundamentação bíblica, só porque eu acho que eu tenho paz com Deus. Não. Há muitas pessoas que vivem a sua vida toda torta e não, eu estou em paz com Deus. A pergunta não é se você está em paz com Deus, a pergunta é: há razões bíblicas para estar em paz? E é aqui que Paulo trata logo no começo do capítulo 5 de Romanos. A palavra grega que Paulo usa aqui para paz é irene, ou irine. E ela carrega, meus irmãos, a ideia do fim de uma guerra, de um conflito. E nós sabemos que é exatamente isso que aconteceu. Como nós aprendemos nas semanas anteriores, a ira de Deus que pairava sobre nós, que permanecia sobre nós, foi completamente removida pela obra de Cristo. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus por causa da culpa dos nossos pecados. Mas agora, pela fé na pessoa e nas obras redentoras do Senhor Jesus Cristo, Ele que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou em nosso favor, os que creem recebem paz com Deus. Meus queridos, lembrem-se daquilo que nós já vimos em semanas anteriores. Paulo, ele passa os 3 primeiros capítulos de Romanos se esforçando para mostrar que toda a humanidade, os ímpios, os ateus, os religiosos, toda a humanidade está condenada debaixo da ira do Senhor. Em Romanos 1,18 ele declara que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens. E em Romanos 3,23, como nós vimos na semana anterior, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado fez com que nós passássemos a viver para a nossa própria glória. De maneira que o homem natural, não convertido, sem o Espírito Santo, ele não é apenas um espectador aguardando a decisão final no dia do juízo. O homem natural, antes da conversão, ele já está condenado. A ira de Deus permanece sobre todos os que rejeitam o Filho e o Evangelho do Filho. Mas agora Paulo, ele vai dizer algo que é extraordinário à luz de tudo que ele vinha dizendo. Aqueles que foram justificados pela fé, agora possuem paz com Deus. O juiz que antes era contra nós, agora se tornou favorável a nós. O Deus cuja justiça exigia a nossa condenação ao inferno da sua ira, agora nos recebe em paz, como filhos, na sua casa. Não é sem razão que Paulo abre as suas cartas, quase que todas, dizendo: graça e paz seja por vós outros. Meus irmãos, essa saudação, ela não é uma formalidade religiosa vazia, sem propósito, não é uma cortesia social dos cristãos, algo do tipo o nosso bom dia, tudo bem com você? Não. A graça, meus irmãos, fala da origem da salvação, e a paz fala do resultado da salvação. Isso significa que toda vez que um cristão ouve essa saudação, graça e paz, ele deveria elevar o coração dele em adoração, porque ele está lembrando tudo aquilo que ele recebeu por meio do Evangelho e da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz com o Senhor é uma realidade do Evangelho que é concedida somente ao povo de Deus. Ser igreja significa saber que a guerra com Deus acabou. Nós temos paz com o Senhor. Paz. Mas Paulo não para por aqui. Depois de afirmar que o Evangelho nos dá paz com Deus,
ele continua no versículo 2 dizendo o seguinte: por intermédio de quem? Do Senhor Jesus Cristo, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. A palavra que Paulo usa aqui para acesso, ela era usada para descrever quando alguém, por assim dizer, insignificante, era conduzido de forma honrosa à presença do rei. Ela traz a ideia de acesso à intimidade profunda com alguém. Então perceba que o que Paulo está dizendo é que o pecador ele não teve apenas a sua culpa removida, ele é introduzido pessoal e intimamente na presença do Pai. Cristo, meus irmãos, ele não apenas nos tirou do corredor da morte eterna, ele nos conduziu à presença do Pai para nós termos acesso íntimo e pessoal com Ele. Ele nos tira do corredor da morte eterna e nos leva à presença daquele que nos dá a vida eterna. E o melhor de tudo isso, nas palavras do próprio Paulo, agora nós permanecemos firmes nesta graça, neste lugar que Deus comprou para nós com o sangue do seu Filho. Meus irmãos, por causa da obra de Cristo, diferentemente do que ensina o arminianismo, você não vive mais entrando e saindo do favor de Deus conforme os seus acertos e os seus fracassos. Não! Você permanece firme nesta graça, porque você está unido à âncora que é Jesus Cristo, inabalável. É por isso, ou é isso que Paulo nos explica lá no versículo 10 deste mesmo texto, quando ele vai dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela vida. O argumento de Paulo é: se quando eu era um pecador, inimigo de Deus, Ele me amou e entregou o Filho para me reconciliar com Ele, muito mais agora que eu já estou reconciliado, nada jamais pode me remover da presença e desta graça, porque eu fui comprado pelo preço de sangue. O Filho vive, Ele intercede por mim, Ele não pode perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Agora, por favor, não confundam isso com a falsa segurança da religiosidade. Paulo não está falando para todos os religiosos que dizem crer em Deus. Paulo está falando àqueles que de fato pertencem a Cristo pela fé. Daqueles que receberam o Evangelho, que amam o Salvador Jesus Cristo e o obedecem pela fé. Não de forma seletiva, mas em tudo que Ele nos ordena. Essa promessa não foi feita para aqueles que desejam os benefícios de Cristo, mas que não querem o próprio Cristo. Ela foi feita àqueles que pela fé seguem a voz do pastor de fato, e não só de palavras, que santificam o seu nome, que mortificam a carne, que amam o dia do Senhor, que amam a igreja dele. É por isso que Paulo, ele conclui aqui o versículo 2, dizendo que nós nos gloriamos na esperança da glória. Por que eu me glorio? Por que eu me glorio nesta esperança da glória? Porque eu sei que eu não posso ser removido. Ele usa a palavra que eu estou firme nesta graça. Ele está falando de algo que foi encravado tão profundamente que nenhuma força pode remover. E ele diz: por causa desta segurança inabalável, eterna, eu me glorio na glória de Deus. E é interessante porque em Romanos 3:27, Paulo diz que o Evangelho removeu toda a glória humana na salvação, ou depois a jactância. Mas aqui, Paulo, ele vai nos ensinar que o Evangelho também cria uma glória, um deleite que é lícito para os crentes. Aqui, essa palavra glória não é a mesma doxa que é usada para Deus. Aqui é uma palavra que traz a ideia de um deleite, de uma exultação, de uma felicidade extravagante. E no que é que essa exultação, nessa
essa felicidade se deleita? Na esperança da glória de Deus. Diferente da palavra esperança na nossa língua, que fala de algo que pode ou não acontecer, a palavra grega para esperança, eupis, ela significa uma expectativa com certeza absoluta. É aquela ideia que nós aprendemos lá em Hebreus 11, sobre os heróis da fé, é a convicção de fatos que nós ainda não vemos. Eu não vi, mas eu tenho certeza absoluta de que porque Deus prometeu, acontecerá. Então a certeza da glória é aquela certeza da glória futura, porque eu sei que eu não vou ser removido de maneira nenhuma, eu me deleito, eu exulto nesta glória que há de se manifestar sobre a minha vida. Essa glória que vai resultar, que vai redundar em louvor, honra e vida para todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus e que provam isso por perseverança e por obediência à voz do bom pastor. Então, meus irmãos, o Evangelho produz uma glória que é lícita. Nós podemos nos gloriar na certeza da glória de Deus que há de se revelar naqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Isso me faz lembrar dos registros de uma batalha antiga do século XIX, a Batalha de Trafalgar. Ali tinha um almirante inglês, o nome dele é Horatio Noel. E aí o que acontece? Nelson. O que acontece? No final daquela batalha, ele estava mortalmente ferido. Ele havia sido brutalmente ferido durante a guerra. E então, quando a batalha estava caminhando para o fim, um dos oficiais se aproxima dele e diz: Senhor, a vitória foi conquistada. Então, o almirante, ele olha para aquele oficial e diz: já quase sem forças, graças a Deus, eu cumpri o meu dever. A guerra, meus irmãos, havia terminado. O combate, ele cessou. Não havia mais nada para conquistar. Tudo tinha sido feito. De uma forma infinitamente superior, o Evangelho, ele anuncia que Cristo lutou a nossa batalha. E que Ele venceu por nós, onde nós nunca poderíamos vencer. A guerra que existia entre Deus, o Deus triplamente santo, e nós, pecadores culpados, terminou na cruz. Por isso Ele disse: tetelestai, está consumado, tudo foi feito, agora a paz. A vitória foi plenamente conquistada para aqueles que creem. Agora, nós que estamos em Cristo, não vivemos mais com medo de um novo julgamento. Pelo contrário, nós nos gloriamos com alegria exultante na paz que nós temos com Deus por intermédio de Cristo nosso Senhor. Nós nos gloriamos porque sabemos que a nossa vida terminará em glória na presença de Deus, quando nós contemplarmos a face de Cristo nosso Senhor. Por isso que a primeira aplicação para nós é óbvia. Crentes, desfrutem da paz que Cristo conquistou para vocês. Meus irmãos, uma das grandes tragédias da vida cristã moderna é que muitos crentes verdadeiros não conseguem experimentar os privilégios da paz com Deus. Não são capazes de descansar na segurança da salvação. Mas, irmãos, se você está em Cristo, descanse. Quando a sua consciência te acusar, olhe para Cristo, você está em paz com Deus. Quando as suas forças fracassarem, olhem para Cristo, Ele te colocou firme na graça de Deus. A nossa paz com Deus não depende da qualidade da nossa fé, mas depende da obra perfeita que Cristo já realizou por nós, na vida, na morte e na sua ressurreição. Crentes, descansem, a guerra terminou, agora você está em paz com Deus. Paz com Deus. Agora, cuidado, não transforme o conhecimento da doutrina segura da paz com Deus numa desculpa para o mundanismo e para uma religiosidade inútil.
Meus irmãos, há pessoas que dizem ter paz com Deus, enquanto continuam vivendo em paz com o pecado, com o mundo, infiéis ao pacto que fizeram com Deus e uns com os outros, em conformidade aos descrentes, cujas palavras não valem nada. Essa não é a paz sobre a qual Paulo fala em Romanos 5. A paz com Deus, escutem com atenção, é sempre confirmada por obediência por fé. A paz que Paulo descreve pertence àqueles e somente àqueles que, embora imperfeitos e chorem pelas suas imperfeições, procuram ser fiéis ao Senhor. Sofrem o dano, não negociam a obediência que procede da fé. Esses são os que têm paz com Deus. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados, cada um de nós, a examinar a nós mesmos, para ver se a nossa paz está em Cristo, ou se a nossa suposta paz está numa profissão de fé, numa religiosidade inútil. Nós somos chamados a examinarmos a nós mesmos, para saber se nós amamos a Cristo, ou apenas os benefícios que Ele nos oferece. Isso é importante porque ser igreja é saber, significa desfrutar da paz que Cristo conquistou para nós na cruz. Não como uma desculpa para viver longe de Cristo, afastado da sua igreja, mas como um privilégio concedido àqueles que caminham com Ele, por todos os dias da sua vida. Então, ser igreja é saber o que nós recebemos do Evangelho. E nós recebemos paz com Deus. Mas agora Paulo continua e nos diz que nós também recebemos do Evangelho esperança em meio aos sofrimentos. É isso que Paulo vai nos mostrar nos versículos 3 ao 5. Aqui, Paulo faz algo que contraria profundamente o evangelho cultural dos nossos dias. Ao invés de dizer algo do tipo, portanto, agora que você tem paz com Deus, paz com Cristo, o Senhor vai fazer com que tudo dê certo na sua vida. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais pobreza, não vai ter mais feiura, não vai ter mais doença, não vai ter mais desemprego, problema no casamento, com os filhos. Não, nada disso. O que Paulo faz, meus irmãos, é mostrar que o Evangelho não produz uma fantasia no mundo. O Evangelho produz esperança. E esperança, meus irmãos, nasce justamente em meio às crises. Quando nós não temos mais esperança nenhuma. Não é por acaso que a esperança da salvação se manifesta em meio às trevas da crise de convicção de perdição. É por isso que no versículo 3 Paulo escreve o seguinte: e não somente isto, não somente o quê? Não somente nós nos gloriamos na glória vindoura de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Preste atenção no que Paulo diz aqui. Nós não nos exultamos apenas nessa glória que há de se manifestar. O crente, ele se gloria nos sofrimentos. Agora, à primeira vista, isso parece quase que absurdo, né? Quem é que se alegra nas dificuldades? Quem é que celebra as dores? Quem é que sorri com as provações? Meus irmãos, se Paulo estivesse escrevendo um livro de autoajuda, ele provavelmente seria cancelado pelos seus editores. Paulo ia morrer de fome. Agora, Paulo não está escrevendo um livro de autoajuda. Ele está ensinando os efeitos do Evangelho sobre aqueles que de fato creem. A palavra que ele usa aqui, e é traduzida por tribulações, ela descreve uma pressão, um aperto, algo sendo esmagado, sem piedade, sem alívio. Então Paulo está falando destas duras aflições da vida que esmagam cada um de nós muitas vezes. O diagnóstico do câncer, o desemprego, a descoberta do adultério, a luta contra o pecado pela santificação, a perseguição, a rejeição por causa da fidelidade a Deus, as lágrimas e angústias que vêm àqueles que abrem mão de oportunidades por amor a Cristo, por amor à igreja de Cristo.
São todas aflições que nós precisamos lidar com elas. Agora percebam que Paulo não diz que nós nos gloriamos por causa da dor em si mesmo. Cristo, ou os discípulos de Cristo, eles não são masoquistas espirituais. Eles não são aquelas pessoas, isso mesmo, Senhor, eu estou precisando de umas chicotadas, bate aqui, é aqui que eu estou precisando. Não, nada disso. O que Paulo nos diz é que nós devemos nos gloriar nos sofrimentos, nas tribulações, porque nós sabemos o que Deus está realizando por meio destas tribulações. E é aqui que ele vai apresentar uma tríade, a coroa de ouro que as tribulações podem produzir na vida cristã. E ele vai dizer para nós, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A palavra perseverança, ela significa permanecer no caminho, mesmo debaixo de um peso absurdo. Isso aqui se refere, meus irmãos, nas palavras de Paulo, especialmente àquela capacidade que Deus concede somente aos seus filhos, pelo Espírito Santo, de permanecer, de suportar, de ter paciência em meio às tribulações que são maiores do que as nossas forças naturais, as quais Deus, pela sua providência, designou para a minha e para a sua vida. Ouça isso com atenção. A ideia de que Deus não nos dá tribulações maiores do que as nossas forças naturais é uma mentira. Porque se nós suportássemos as tribulações simplesmente pelas nossas forças naturais, nós não precisaríamos de graça e nem do Espírito Santo. Nós entraríamos no reino dos céus por mérito. Então Deus, Ele coloca sobre crentes tribulações e provações que são muito maiores e que excedem muito as suas forças e capacidades naturais, para que então, vendo-se insignificantes, eles busquem o poder de Cristo sobre a vida deles. Eles dependam do poder do Espírito e não das suas próprias forças. Então percebam que isso não é sobre uma resignação passiva. Não. É fidelidade que persevera por causa da graça que está sobre o crente, sobre o Espírito que está sobre o crente. Então, meu irmão, minha irmã, a tribulação, ela é um instrumento divino para provar o valor de uma fé. Não é por acaso que Tiago vai virar para nós logo no começo da sua carta e dizer: tende por motivo de toda a alegria o passardes por diversas tribulações. Não porque nós temos prazer no sofrimento, mas por causa daquilo que ela produz em nós. É isso que Paulo está nos dizendo. Meus irmãos, tribulações são os instrumentos de Deus que nos fazem crescer e que provam o valor de uma fé. É por isso que Paulo vai dizer que a perseverança produz o quê? Experiência. A palavra experiência aqui, ela traz a ideia de um metal que passou pelo fogo e então provou a sua pureza, provou a sua autenticidade. Meus irmãos, a fé, ela não é provada em tempos de facilidade. O valor de uma fé, a legitimidade da fé que vem dos céus, ela é provada debaixo da pressão absurda das tribulações. É por isso que futuramente Pedro escreveria lá em 1 Pedro 1,7, uma vez, a respeito da fé, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Uma vez confirmada essa fé, passando pelo fogo das provações, o resultado dela será louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não nos alegramos por sofrer. Como que eu gosto de sofrer? Nós nos alegramos porque as tribulações, elas promovem em nós perseverança, o continuar no caminho da graça, carregando a cruz que Deus nos deu. Sobretudo quando nós olhamos e falamos: você é muito mais poderoso do que eu. E aí nós vamos e repetimos aquilo que Paulo nos ensina na sua segunda epístola aos Coríntios. De boa vontade eu me alegrarei muito mais nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque se não fosse assim, nós não precisaríamos de graça, não precisaríamos do Evangelho. Então, meus irmãos, a experiência, ou seja,
A fé confirmada através da perseverança, ela resulta o quê? Em experiência, ou esperança. Na esperança cristã. Como eu já disse, não há algo incerto que pode ou não acontecer, mas a certeza absoluta de que as promessas de Deus se cumprirão sobre aqueles que perseveram, sobre aqueles que, através das tribulações, testificam que a sua fé é verdadeira, e não como a palha que é levada pelo vento. É por isso que Paulo vai acrescentar no versículo 5, ora, a esperança não confunde, ou uma outra maneira de traduzir a mesma coisa, a esperança não decepciona, não envergonha, não frustra aqueles que esperam nela. E por que não frustra? Por que não decepciona? Qual é a garantia que nós temos dessa verdade? A garantia é o amor de Deus, operado pelo Espírito Santo no coração daqueles que creem. É isso que Paulo vai nos ensinar na continuação do versículo 5, quando ele afirma: porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Meus irmãos, percebam a beleza do argumento de Paulo aqui. Naqueles em quem o Espírito Santo operou sobrenaturalmente, a palavra de Deus sempre produzirá força sobrenatural, além das forças humanas, para que nós possamos suportar o peso das provações. E é justamente por causa dessa força que nós perseveramos, e isso confirma a legitimidade da obra de Cristo em nós, da justificação. E o resultado disso sempre será esperança. Certeza de que eu encontrarei o meu Senhor em paz. Outro dia eu estava conversando com um crente professo sobre ansiedade. Então eu falei com ele que nestas horas de ansiedade, de angústia, o Espírito Santo, operando na memória do crente as promessas de Deus para o presente e para o futuro, é o antídoto para toda ansiedade. Não é o divã, não são as pílulas. Então ele olhou para mim e falou assim: pastor, na hora da ansiedade, lembrar disso não ajuda muito, né? Eu já estive profundamente ansioso e eu sei justamente como que é. Então eu parei, olhei bem nos olhos daquela pessoa e disse: você tem razão. Para o incrédulo, para o descrente, a palavra de Deus não serve para nada. Mas para o crente, ela é vida, ela é escudo, ela é fortaleza, ela produz perseverança, ela garante a experiência e ela conduz a esperança que vence todo o desespero, que vence toda a ansiedade, que vence toda a fraqueza da carne, porque é a divina semente habitando e operando em nós, para nos fazer olhar para o fim que o Senhor prometeu para nós, para a glória de Deus que há de ser revelada em nós. Então, meus irmãos, percebam isso. Calvino, ele explicou isso muito bem quando ele disse que os sofrimentos dos crentes não são de maneira nenhuma um sinal do abandono divino, mas são os instrumentos, ou é um instrumento pelos quais Deus confirma os seus filhos na esperança da vida eterna. Nós confirmamos a nossa eleição por meio da perseverança. E nem isso vem de nós, é dom de Deus. Porque Ele disse que Ele nos colocou firmes nesta graça. Por isso, meus irmãos, ser igreja não significa de maneira nenhuma viver livre de tribulações. Significa possuir esperança em meio a elas. E a certeza de que elas não vão desviar o nosso barco do destino final, que é a glória de Deus em Cristo Jesus. Por isso, eu realmente chamo a igreja a colocar toda a sua esperança em ação. Coloque a sua fé em ação. Meus queridos, eu fico impressionado com tantos crentes que parecem que pensam que a fé e o evangelho é só uma coisa para ensinar o caminho para o céu. Mas que nos momentos de angústia, parece que a fé não tem nada para dizer no tempo presente. Meus irmãos, o evangelho triunfalista da nossa cultura ensina que a presença de sofrimento é um sinal de falta de fé.
de pecado oculto, da ausência das bênçãos de Deus, e talvez seja mesmo, porque a Bíblia é clara em dizer que Deus pune os seus filhos quando eles estão em pecado. Mas Paulo vai nos ensinar aqui que, de um modo geral, não é isso. Tiago vai nos ensinar a mesma coisa. Para o crente, para o fiel, tribulações não são castigos divinos. Tribulações não são as evidências de que Deus abandonou seus filhos. São instrumentos divinos para corrigi-los, para fortalecê-los. São as evidências que Deus está usando para aperfeiçoar a sua fé. É por isso que eu realmente os encorajo, meus irmãos. Quando as mais profundas crises vierem, seja no matrimônio, seja na relação com os filhos, seja na vida profissional, seja nos estudos, onde quer que vier, lembrem-se disso. Deus não abandonou vocês. Não. A tribulação não destrói a esperança do crente. Ela é a ferramenta de Deus para aumentá-la no seu coração. Para que você persevere. Para que a sua fé seja confirmada como legítima. Para que a sua esperança de que Deus não pode mentir seja fortalecida no seu coração. Portanto, me ouçam com atenção. A esperança cristã, meus irmãos, não é um objeto para ser colocado numa prateleira e esquecido. É um dever a ser exercido a cada dia. Porque é em meio às tribulações que Deus está nos chamando a confiar nele cada vez mais, nas suas promessas. Quando a provação chegar, viva pactualmente. Não viva segundo as circunstâncias, as suas próprias paixões. Não viva como criança. Não abandone os seus juramentos solenes de marido, de esposa, de membros no corpo de Cristo. Faça como o salmista, pregue a palavra a si mesmo. Ore, cultue, adore ao Senhor. E sobretudo, se você está unido a Cristo, retroceder não é uma opção, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Persevere. Persevere nos seus compromissos com Deus. Persevere na sua fé. Traga à memória o que traz esperança. Porque vocês têm paz com Deus. Porque vocês foram selados com o Espírito Santo de Deus. E receberam o poder de Deus que habita naqueles que nele creem. Perseverem. Ponha a sua esperança em ação. Faça, meus irmãos, uso diligente dos meios de graça. Não siga o seu coração corrompido. Siga a palavra de Deus, porque uma fé que não produz os seus frutos é uma fé inútil, é uma fé morta. Há muitos crentes, meus irmãos, aqui, que estão passando por provações que parecem muito maiores do que as suas forças. E são mesmo. As provações que Deus traz sobre a sua vida, na maior parte das vezes, são maiores do que as suas forças. Deus as colocou exatamente porque você precisa experimentar o poder da graça que flui de Cristo, não confiando em si mesmo, mas no poder do Espírito Santo que nos foi concedido. Então, ser igreja é saber que pela fé no Evangelho, Deus nos deu esperança para que nós possamos suportar as tribulações que são muito mais pesadas do que as nossas forças naturais, para que nós possamos permanecermos firmes na graça que nós temos em Cristo Jesus. O que nós recebemos do Evangelho? Primeiro, paz com Deus. Segundo, esperança para perseverarmos em meio às tribulações. E por fim, nós recebemos do Evangelho o amor e a reconciliação com Deus. É o que Paulo vai terminar de dizer dos versículos 6 ao 11. Talvez alguém pergunte, pastor, o senhor já disse que nós recebemos paz com Deus. Reconciliação com Deus não são a mesma coisa? Eu sei que parece, mas não são. Na paz, meus irmãos, Paulo nos mostrou que a guerra entre Deus e nós acabou mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. Agora ele nos mostra que nós recebemos a paz para termos comunhão, para termos reconciliação com Deus.
Paz fala do fim da guerra. Reconciliação fala sobre antigos inimigos sendo chamados a tomar lugar na mesa como filhos queridos. São coisas distintas. Observe como Paulo ele vai descrever a nossa situação quando Cristo morreu por nós. Ele vai dizer no versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. A palavra aqui descreve alguém sem forças, por isso que eu disse que as nossas tribulações são maiores do que as nossas forças naturais. Porque a ideia de Paulo é alguém sem forças, alguém incapaz de mudar a sua própria situação. Meus irmãos, antes da conversão, todo pecador, no tocante à sua salvação e à perseverança na fé, ele é tão forte quanto uma formiga prestes a ser esmagada por um elefante. Ela não pode nada, nada mesmo. Paulo, ele ainda vai nos dizer que nós éramos ímpios, ou seja, pessoas que vivem sem reverência, sem amor, sem submissão ao Deus que os criou. Algumas pessoas vão dizer, não era assim. Então você não conhece o Deus das Escrituras e você não conhece as Escrituras do Deus que te criou. Porque não há um justo, nenhum sequer, nenhum que faça o bem, ninguém que busque a Deus. Essas são as palavras que nós recebemos do Senhor. Essa é a antropologia bíblica a nosso respeito. Meus irmãos, isso é o que no verso 8 Paulo vai dizer ou definir como pecadores. E no versículo 10 ele vai chamar de inimigos de Deus. Agora preste atenção que Paulo diz, depois de construir essa ideia da nossa situação, do nosso estado. O que ele diz no versículo 7? Dificilmente alguém morreria por um justo. O que ele está dizendo é, mesmo que uma pessoa fosse muito boa, dificilmente eu disporia minha vida para morrer por aquela pessoa. Eu vou morrer pelo outro? Não. Mas aí ele fala assim, mas pode até ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pronto, tá, já que eu vou morrer, eu vou morrer por quem vale a pena. Eu vou morrer por alguém que é bom, por alguém que é legal. Agora, pelo perverso, que ele se dane para lá, que ele se lasque, eu não quero nem saber dele. O perverso eu não morro por ele. Agora, o argumento de Paulo é justamente esse, nós éramos estes perversos. E aí o versículo 8, ele explode o amor de Deus. Quando ele vai afirmar que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Percebam a progressão disso aqui. Nós não éramos pessoas sinceras procurando Deus. Nós éramos pecadores culpados, inimigos e desprezadores de Deus. Então ele decide nos amar. E a cruz é o que prova o amor de Deus por pecadores. E não uma vida sem tribulação, uma vida de prosperidade financeira. Meus irmãos, o pecado criou sim um problema jurídico entre Deus e nós. Ele, como justo juiz, precisa punir pecadores culpados. Mas o pecado também criou uma ruptura no relacionamento entre Deus e nós. O homem foi expulso do Éden. Aquela comunhão perfeita foi perdida. Uma espada flamejante foi colocada na entrada do jardim para que o homem não pudesse voltar a ter comunhão com o Senhor. E então, desde essa época, a história da redenção é a história de Deus trazendo pecadores, aqueles que outrora eram seus inimigos, de volta para si por meio de Cristo Jesus. E é exatamente isso que Paulo celebra aqui. Olhem comigo para o versículo 10. Paulo vai dizer, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho. A palavra reconciliado, ela traz a ideia de transformar a inimizade em amizade. Trazer de volta a comunhão àqueles que estavam separados, em contenda. Meus irmãos, vejam isso aqui. Essa talvez seja a verdade mais preciosa de todo o Evangelho. Cristo, ele não morreu simplesmente para nos livrar do inferno. Não. Cristo morreu para nós sermos reconciliados com o Pai.
O objetivo final da cruz não é simplesmente remover a nossa culpa, como se isso fosse o fim de todas as coisas. É restaurar a comunhão. É nos reconectar com o Pai. E esta é a suprema prova do amor de Deus por nós. Entregar o seu Filho para salvar aqueles que eram seus inimigos e agora transformá-los em filhos, amigos, que têm livre acesso à sua presença e lugar na sua casa. Você quer saber o quanto você ama? O quanto você ama alguém? Não meça isso pelo tanto que você diz eu te amo. Meça isso pelo bem que você faz a alguém que não merece. Lembre-se que o amor de Deus, ele se expressa porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Veja quanta misericórdia, quanto perdão, quanto amor, quanto serviço, quanta reconciliação você oferta a alguém que merece apenas a sua justa ira. E se nestas coisas você imitar o amor de Deus por você, então você estará de fato amando como alguém que foi justificado e reconciliado com Deus. Agora, se você não é capaz de fazer essas coisas por aqueles que não merecem, que exige a justiça, que exige o castigo sempre, que não oferta misericórdia, graça e reconciliação, você não é alguém que foi reconciliado com Deus. Você não entendeu o Evangelho. Você muito provavelmente, talvez seja um moralista, que ainda carece de reconciliação com o Senhor. Nós fomos reconciliados com Deus por causa do seu amor. É por isso que Paulo, ele não termina falando, ele volta a falar daquilo que ele já havia falado antes. Ele volta a falar de glória. No versículo 11, ele vai dizer, não apenas isso, mais uma vez, não apenas que nós nos gloriamos na esperança da glória vindoura, nós não apenas nos gloriamos de que nós temos esperança nos tempos de tribulação, mas também nos gloriamos em Deus. Mais uma vez, Paulo, ele explode em exultação, em alegria. E esta alegria, meus irmãos, não é somente por causa da glória vindoura. É uma alegria por causa da presença de Deus agora. Em Romanos 1, Paulo disse que os homens não glorificavam a Deus. Agora Paulo está dizendo que reconciliados com Ele, nós finalmente voltamos a viver da maneira que nós somos criados para viver. Para a glória de Deus. Para termos todo o nosso prazer em Deus. Para termos a nossa vida toda aprovada por Deus. E é isso, meus queridos, que nós recebemos do Evangelho. Corações que encontram o seu supremo prazer na pessoa do Senhor. Não apenas dos dons que Ele pode nos conceder. É por isso que eu concordo com John Piper, quando ele afirma que o Evangelho, ele nunca se torna boa notícia até que ele nos leve a desfrutar Deus. Isso é tão interessante que eu vou repetir. O Evangelho não é boa notícia, enquanto ele não nos leva a desfrutar Deus, a pessoa de Deus. O maior presente que o Evangelho nos dá não é aquilo que o Senhor nos concede agora, e nem apenas a esperança do porvir. O que nós recebemos do Evangelho é Deus. O próprio Deus que em Cristo nos devolve a si mesmo pela cruz. Este é o maior presente que recebem aqueles que foram justificados. Não é saber que eu não vou para o inferno, é saber que eu tenho Deus agora. Eu posso desfrutar de Deus agora. Eu posso viver para a glória de Deus agora. É por isso que lá, quando a gente olha para isso, a gente entende que o coração do Evangelho é reconciliação. E em 2 Coríntios capítulo 5, lá no versículo 19, Paulo vai dizer justamente isso, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas iniquidades.
Meus irmãos, o maior presente que nós recebemos do Evangelho é Deus, é reconciliação com Deus, é prazer em Deus. Perceba que Deus não esperou que nós deixássemos de ser inimigos para nos amar. Pelo contrário, foi porque Ele decidiu nos amar que nós deixamos de ser os seus inimigos. Foi porque Ele nos deu Cristo. Então, Deus mesmo, e o seu eterno amor pactual, é o maior presente que nós recebemos do Evangelho. Eu acho que isso talvez agora ajude vocês a entenderem bem o que eu quero dizer quando a Josi me pergunta: você me ama? E eu respondo: com todas as minhas forças, especialmente quando eu te odeio. Meus irmãos, não que a Josi me dê motivos para odiá-la, eu que faço muito isso lá em casa. Mas o que eu quero dizer é que quando nós vemos no outro um inimigo que nos tira os nossos direitos, que nos ofende, que nos magoa, é que nós provamos que de fato amamos, como Deus nos tem amado. Porque nós mesmos sabemos que nós somos provocadores da ira do Senhor. Mas Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Por isso, a última aplicação para nós é essa: não seja ingrato. Desfrute de Deus. Desfrute da reconciliação com Deus. Sabe, eu acredito que é um grande pecado da igreja moderna se esquecer não que Deus perdoou os crentes, mas se esquecer que Deus os recebeu para andarem com Ele. Sabe, a impressão que eu tenho é que há uma multidão de filhos de Deus que vivem como empregados na casa de um Senhor que eles apenas toleram, mas que não se relacionam com Ele. Ou quando fazem simplesmente por uma obrigação, pelo dever. Eles não têm prazer na casa do seu Senhor e nem no seu Senhor. Mas Deus nos salvou para restaurar justamente isso em nós. Meus irmãos, se Deus, quando nós ainda éramos seu inimigo, entregou o seu próprio Filho para nos reconciliar com Ele mesmo, por que é que tantos de nós, por que é que alguns de vocês vivem como se ainda estivessem do lado de fora da casa? Como se as coisas deste mundo, amaldiçoado por Deus, e que está sendo entesourado para ser destruído no final, tivessem mais valor do que Deus. Pastor, o senhor não conhece a minha vida? Conheço. Porque eu sou profeta? Não. Porque eu sou tão ser humano quanto você, tão pecador quanto você, porque eu vivo no mesmo mundo que você, sofrendo as mesmas tentações que você. Deus nos reconciliou para Ele, para nós desfrutarmos dEle, e não há desculpas para nós não fazermos isso. Meu irmão, lembre-se disso. Nós somos chamados a nos aproximar dEle, a falar com Ele, a meditar na palavra dEle, a nos alegrar nele. Nós somos chamados a glorificar Deus, gozando da sua presença para sempre, como nos ensina o nosso breve catecismo. Nós somos chamados, por causa da reconciliação, a suplicar para que Deus nos ajude a fazer da comunhão com Ele o maior prazer da nossa vida. Porque foi exatamente com este fim que Ele te justificou. Não foi para você, não, agora eu vou para o céu e viver o mundo como se Deus não existisse. Foi para você andar com Ele, ter prazer nele, refletir no caráter dele, na bondade dele, no poder dele, na fidelidade dele, na graça dele. Até que o Espírito abra os nossos olhos e nós não consigamos ver mais nada tão precioso como Deus. Agora, me ouçam com atenção. Se alguns de vocês dizem amar a Deus, mas estão sempre ocupados demais com os amores deste mundo para desfrutar da presença do Senhor, seja no lugar secreto, nas orações pessoais, seja no culto do lar, seja na comunhão com os santos na igreja, muito provavelmente você não foi justificado. Não foi. Porque a justificação é para a reconciliação com Deus, é para a comunhão com Deus, é para estar com Deus. Você muito provavelmente não foi amado
não foi reconciliado com Ele, nunca entendeu o Evangelho. Você muito provavelmente continua em guerra, longe do Senhor. Por quê? Porque as suas obras e a sua falta de prazer na comunhão com Deus testificam contra você e serão as provas no dia do tribunal de Cristo. Por isso, meus irmãos, se vocês vivem assim, ou são daqueles que procuram a Deus apenas quando precisam de saúde, de dinheiro, de proteção, de consolo, mas passadas as necessidades voltam a viver como se Deus fosse apenas um conhecido distante, saiba que isso não é reconciliação com Deus. Esse não é o fruto da justificação. É abuso interesseiro em relação ao Criador. Quem vive assim ainda é inimigo do Senhor e precisa se arrepender dos seus pecados e suplicar a Deus por um novo coração, para que possa viver para a glória de Deus, tendo prazer em Deus de fato e não só de palavras. Nós somos chamados a examinar o nosso coração. Nós somos chamados a responder a nós mesmos. Você ainda teria prazer em Deus se Ele tirasse tudo que você tem? Se tirasse a sua saúde, se tirasse a sua família, se tirasse os seus filhos, se tirasse o seu emprego, se tirasse o seu teto? Você ainda teria prazer em Deus? Você ainda gostaria de ir para os céus se Jesus Cristo não estivesse lá? O Evangelho, meus irmãos, ele não nos reconciliou com Deus apenas por causa dos benefícios da salvação, mas ele nos reconcilia para nós termos comunhão com Deus da salvação, para nós termos prazer no Deus da salvação. O céu só é céu porque Cristo estará lá, porque um cristão piedoso, ele preferiria passar uma eternidade de sofrimento com Cristo no inferno do que no céu sem a presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, ser igreja significa viver agradecido, desfrutando diariamente do amor, da pessoa de Deus que se revela para nós em Cristo Jesus. Porque Deus mesmo é o maior presente que nós recebemos do Evangelho de Cristo Jesus. Para aquele homem que passou preso injustamente durante muitos anos, o momento mais feliz da vida foi o momento, não no momento da sentença de inocência, mas foi quando ele pôde novamente desfrutar da presença e do amor daqueles que ele amava. Da mesma forma, meus irmãos, a maior alegria do crente não é que ele vive sem sofrimentos, não é que ele não vai mais para o inferno, é o fato de que ele recebeu paz com Deus, poder para perseverar em meio às tribulações e, sobretudo, porque agora mesmo ele pode desfrutar de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus. Hoje nós vimos que aquilo que nós recebemos pela fé neste Evangelho são paz, esperança em meio às tribulações e esta maravilhosa presença do Senhor. Agora, percebam então que o Evangelho, ele não apenas nos livra da justa ira de Deus, ele nos aproxima dele. O Evangelho nos dá Deus para nós desfrutarmos dele. Não existe fé sem Evangelho. Não existe Evangelho sem comunhão com Deus. Não existe comunhão sem cruz. Não existe paz sem justificação. Por isso, eu quero terminar falando a dois grupos na igreja. Eu acredito, meus irmãos, que há pessoas que frequentam esta igreja há muito tempo. Talvez alguns nem estejam aqui agora. Que conhecem os nossos hinos, participam de algumas das nossas atividades, mas que talvez nunca tenham sido reconciliados com Deus. Nós devemos examinar a nós mesmos. Talvez alguns de vocês conheçam a linguagem da fé, mas não amam o Cristo da fé. Estejam ocupados demais para desfrutar de Deus, do Deus que você diz amar. Você cuja vida gira em torno dos seus próprios projetos, dos seus prazeres, dos seus interesses, de modo que Deus ocupa apenas os espaços que sobram da sua agenda. Ele não é seu prazer. Se essa é a sua condição,
Não pense que a sua profissão de fé vazia vai poder te socorrer no dia da ira. Aqueles que vivem assim, eles não precisam de uma igreja melhor, de um pastor melhor. Eles precisam de arrependimento. Precisam de novo nascimento. E são chamados a se arrepender hoje. Por isso, se a sua vida é assim, corra para Cristo, enquanto a porta da graça permanece aberta. Porque o mesmo Cristo que hoje convida pecadores ao arrependimento, no porvir, será o juiz que condenará aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas que não tem prazer em fazer o que Ele ordena. Mas eu também quero falar o coração daqueles que de fato pertencem ao Senhor Jesus Cristo, aos meus irmãos. E eu sei que alguns de vocês, inclusive alguns que não estão aqui hoje, estão cansados e passando pelas pressões, as duras pressões que a providência de Deus colocou sobre as suas vidas. Alguns de vocês choram por causa dos seus pecados, choram por causa das suas angústias, suplicam a Deus por perseverança em face às muitas tribulações. Mas para vocês, meus irmãos, eu quero trazer à memória aquilo que Romanos nos diz. Vocês têm paz com Deus. Vocês estão firmes na graça. Ninguém pode remover isso de vocês. Porque se Deus reconciliou vocês, nós, enquanto nós ainda éramos inimigos dele, muito mais agora nós seremos salvos pelo Filho que vive e que intercede por nós. Lembrem-se disso. Vocês que estão em Cristo possuem Deus. São amados com um amor eterno por Deus. E nada disso depende da sua força, da sua capacidade, mas da perfeição da obra completa de Cristo. O Senhor não morreu somente para te livrar do inferno. Ele morreu para te levar diariamente à presença do Pai que te ama. Até que na consumação nós veremos a glória do Pai na face do Filho, quando Ele nos acolher na eternidade. Ser igreja significa viver todos os dias como homens e mulheres que reconhecem a sua absoluta necessidade do Evangelho e que pela fé desfrutam da paz com o Senhor, da perseverança e da pessoa de Deus todos os dias. Porque o maior presente que o Evangelho nos dá não é apenas escapar da condenação, ainda que isso já seja maravilhoso. O maior presente que o Evangelho nos dá é o próprio Deus. Por isso, porque já fomos reconciliados com Deus mediante a fé em Cristo, nosso Senhor, nós somos chamados a desfrutar da paz, da esperança e da reconciliação com Deus que se deu a si mesmo a nós, por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar a Deus.